todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Até aí. A primeira coisa que nós precisamos entender, talvez você visitante, especialmente, é que estas são palavras do próprio Jesus. Foi o Senhor Jesus quem disse isso que nós lemos aqui. Quando hoje você fala de Bíblia, isso aqui que nós estamos vendo aqui, ó, que você tem na sua mão, o alcance, ele é muito fácil. Você tem até no celular hoje a palavra de Deus. Ela foi compilada, ela foi feita de uma maneira e chegou até nós. É uma facilidade tremenda você acessar a palavra de Deus. Mas houve uma época em que não era assim. Pelo contrário, era uma raridade as pessoas poderem ler a palavra de Deus, porque ela estava escondida, ficou escondida por um tempo, por séculos na verdade, até que um dia, um homem chamado Martinho Lutero, ele protestou contra isso. Ele era um pároco da Igreja Católica, e ele começou a estudar a palavra, porque somente a Igreja Católica tinha acesso à palavra, na sua grande maioria, e ele começou a ver que muitas coisas estavam fora do que a palavra dizia, até o dia em que ele protestou, ou seja, ele foi numa catedral famosa que havia lá, e ele afixou na porta daquela catedral 95 teses que ele mesmo escreveu, protestando contra o que a igreja romana fazia, que estava bem em desacordo com a palavra de Deus que ele tinha lido e tinha entendido que não era daquele jeito. Dessas 95 teses, 4 se destacam. Durante esse último mês aqui, nós na escola bíblica, nós estamos estudando isso. Vamos lá então, quais são? O sacerdócio universal do crente. O que é isso? Rapidamente, você não precisa de alguém para ir até Jesus, para ir até o Senhor, para receber uma bênção. Você é livre para você mesmo clamar ao Senhor e ser ouvido. Jesus, o único mediador entre Deus e os homens, parecido com o primeiro que nós falamos. Você não precisa de alguém. Jesus, na verdade a conotação maior é dizer que Jesus é o único, não existe outro, não há outro caminho, não há ninguém que pode substituir Jesus nessa mediação entre Deus e o homem. O terceiro, salvação pela fé, pela graça e não pelas obras. Também era uma coisa muito comum na época de Lutero. As pessoas, para os irmãos terem uma ideia, pagavam pela salvação. Criou-se o sistema de indulgências, que era o nome. E quando você dava um valor, o religioso daquela época, ele assinava um papel e te dava em troca, dizendo que você estava no céu. Na verdade era um grande engano, né? As pessoas morriam achando que tinham ido para o céu por ter comprado aquele papel. Enfim, mas nós entendemos, e Martinho Lutero viu isso, de que a salvação é pela graça, é pela fé e não pelas obras. Não é esforço próprio, mas é Jesus que pagou um preço para que hoje nós pudéssemos ter acesso a tão grande salvação. E por que eu deixei o livre exame das Escrituras por último? Por causa exatamente disso que eu estava falando no começo aqui. Naquela época não se tinha acesso à Escritura, à palavra de Deus. E Martinho Lutero foi usado por Deus exatamente para mudar isso. Então, meus irmãos, vamos dar um salto aqui para hoje.
Lá saiu lá de 1517 e hoje, foi o que eu disse, qualquer celular tem a Bíblia, o acesso agora é muito fácil, mas isso basta? Eu pergunto para vocês aqui, isso basta? Qualquer um ter a Bíblia, isso basta? O que Jesus ele está falando aqui é que não basta ouvir a palavra que ele diz, mas você precisa praticar a palavra de Deus. Em outras palavras, queridos, você que está nos visitando hoje, o que Deus quer da sua vida não é só que você tenha acesso à palavra, mas que você possa ler a palavra, você possa ouvir a palavra de Deus vindo da igreja e escutando aqui a mensagem, e além disso, você possa viver a palavra de Deus. Essa é a grande diferença. Se nós não estamos num mundo que hoje existe essa facilidade tão grande, o que está faltando então, para que as coisas melhorem em relação à palavra? Talvez falte isso hoje para a sua vida, é você fazer como Jesus ensinou aqui, é ouvir e praticar. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, nós estamos numa caminhada, que nós temos dito aqui, é uma frase que nós usamos muito, que é um preparo espiritual. Por que nós estamos pregando para você hoje aqui, que você precisa ler a palavra e viver a palavra? Porque existe um povo que vai morar no céu, louvado seja o Senhor, um povo que vai herdar a eternidade. Qual que era a preocupação de Jesus? Era exatamente essa. Você acha que Jesus não sabia que lá no século 21, nós estaríamos aqui reunidos, falando da palavra dele, daquilo que ele queria, e que ele queria preparar um povo para morar com ele no céu? É exatamente isso. E Jesus, na sua sabedoria e simplicidade, porque ele queria atingir a todos, essa era a preocupação dele, ele dizia coisas simples. É fácil entender qual é a casa melhor aqui, é a casa que está na areia ou a casa que está na rocha? Lógico que é a casa que está na rocha. E por que ele usou uma casa como exemplo? Porque, queridos, casa todo mundo tem, se não tem ainda, Deus vai te dar em nome de Jesus, não é? Enfim, mas ou mora de aluguel, todo mundo tem uma casa, todo mundo tem um lar, uma família. E a preocupação do Senhor é que a igreja de Deus, nós como igreja, as famílias, e você individualmente entenda isso. O que ele propôs aqui foi uma escolha. O que você vai escolher para a sua vida? Você quer a insegurança da casa na areia, ou a firmeza, a solidez de uma casa na rocha? O que Jesus estava propondo é uma história com um final feliz. Todos aqui temos uma história, louvado seja Deus por isso. Você não está esquecido, mas é uma história que não acabou ainda, é uma história que está em aberto, como a parábola aqui que Jesus propôs. Que final nós vamos dar a essa história na nossa vida? Então, meus irmãos, a pergunta é: você individualmente falando, você quer ser chamado de prudente ou insensato? O prudente, eu já vou adiantar uma coisa para você aqui, que é uma notícia muito boa. O prudente que ouve e pratica tem o seu nome escrito no livro da vida. O insensato tem hoje uma oportunidade. Você tem sido insensato na sua vida? Você não está ouvindo a palavra, você não está praticando, você não tem vindo à igreja, mas você veio aqui hoje por quê? Porque Deus, Ele está dando a você uma oportunidade de salvação, louvado seja Deus. E quando eu disse aqui da casa, Jesus, na sua infinita sabedoria, Ele conhecia, Ele sabia o que era uma casa, o que era uma família, o que era um lar. E é por isso que Ele usa desse exemplo. E meus irmãos, o que nós passamos hoje? Pensa aí na sua casa, na sua família. Casa que Jesus falou aqui, tanto uma como outra estão sujeitas a todo e qualquer tipo de coisa. Os casais brigam? Sim ou não? Brigam. Tem estresse dentro de casa?
Tem. Tem cansaço às vezes. Tem casa onde as pessoas estão ali rodeadas de gente, mas ainda assim se sentem sozinhas. Solidão tem. Meus irmãos, tem problema financeiro. Problema financeiro atinge as casas, os lares, as vidas das pessoas. Vício. Tem gente que luta contra um vício a vida inteira. É uma coisa que está ali, alojada. O que eu estou querendo dizer, meus irmãos, é que esses intempéries podem atingir todo mundo. Todos são atingidos. Mas qual é a diferença que hoje nós queremos explicar aqui para você? O que Jesus citou? Ele disse assim: olha, existe uma diferença aqui, a casa que está sobre a rocha e a casa que está sobre a areia. Qual que é a diferença para nós que servimos ao Senhor? É que a nossa casa, a nossa vida, ela está firmada na rocha. E a rocha é quem? A rocha é o Senhor Jesus, aquele que é tudo para nós. Então, se na sua casa você está pensando em separar, você está desesperado com alguma situação, seus filhos estão dando problema, o dinheiro não está entrando, o vício que não acaba, pecado, falta de diálogo, tristeza, se tudo isso tem atingido a sua vida, você precisa buscar algo que dê firmeza, que você passe por isso sem ser abalado. E é somente em Jesus que você vai encontrar isso. O que nós estamos pregando aqui em outras palavras para você, é que existe essa diferença das casas. Você quer ter uma casa, um casamento, uma família, um lar, firmado onde? Você vê o alicerce, o fundamento de uma casa, mas você sabe que está firme porque ele está ali. Assim é a nossa vida, quando nós entregamos o nosso coração para o Senhor. Nós até não vemos Jesus, mas nós podemos senti-lo, e nós sabemos que Ele é a base da nossa vida. Louvado seja o Senhor. Ele é a base do casamento, Ele é a base da educação dos filhos, Ele é a base de um namoro, Ele é a base de todas as coisas em nós. Então, meus irmãos, nós estamos sujeitos a tudo isso que Jesus falou aqui. O que Ele falou? Que viriam a chuva, os rios, os ventos. Aí você começa a pensar, né? Poxa, o que é a chuva? A chuva é o seguinte: tempestade, né? Muitas vezes. A chuva, quando ela vem, ela muda o clima, às vezes ela traz frio. A primeira sensação que você sente é que ela esfria o ambiente. E outra coisa, tem gente que até se incomoda com a chuva. Qual foi a tempestade que atingiu o mundo nos últimos 2 anos e consequentemente a vida de muita gente? Pandemia, né? Ela veio assim para realmente trazer muito prejuízo, não só físico, vimos aí as mortes e tudo mais, mas espiritual, por causa dessa frieza que a pandemia trouxe, essa tempestade que assolou muitas vidas. Hoje você vê que às vezes as famílias não vêm mais completas para a igreja, infelizmente. Às vezes vem a esposa, o marido já fica em casa, às vezes o filho não quer vir mais, é reflexo da pandemia muitas vezes. Uma frieza espiritual que tomou conta de muitos. Mas, queridos, nós estamos pregando aqui que existe um povo, uma igreja que está firmada na rocha. Louvado seja o Senhor. Não é a pandemia que vai tirar a nossa bênção, não é o momento, e não vai ser assim, de nós vivermos uma frieza espiritual, de deixar que a nossa bênção ela seja tomada. Quando Jesus diz assim, olha, os rios, você pensa uma coisa, para um rio chegar numa casa é porque choveu e houve uma enchente. O que é uma enchente? Você sabia que muitas vezes, a maioria das vezes, as enchentes elas são causadas pela ação do homem? O homem joga lixo na natureza, entope tudo quanto é coisa, e os rios transbordam. O que a enchente traz? Lixo, barro, sujeira. Existem coisas que querem entrar na nossa casa,
minar, tirar a nossa bênção. Tem muito lixo por aí, meus irmãos. Tem muito barro querendo entrar na casa das pessoas. Nós sabemos que a internet, quando mal usada, é um problema. É um barro, é um lixo ali que pode tirar a bênção de qualquer um, até desestruturar o lar. Eu já ouvi falar de jejum de Coca-Cola, já ouviu falar? Jejum de televisão, é outra coisa que, se não for bem usada, pode trazer problemas, entra na casa, enfim. Mas se tem uma coisa que as pessoas hoje, e eu estou falando de mim também, viu, irmãos, estão aficionadas, e que por causa disso não leem a palavra, não vivem a palavra, não são mais espirituais, justamente às vezes por causa disso. Sabe por quê? Você já pensou em fazer um jejum de Instagram, por exemplo, de Facebook, por exemplo? Porque muitas vezes nós passamos tanto tempo naquilo, mas quando você fala de orar, de ler a palavra, o ânimo já não é mais o mesmo, não é assim? Então o que eu estou propondo para vocês aqui é que às vezes a gente tem que olhar para nós mesmos, para mim mesmo. Será que eu não estou muito nisso? Será que não está tomando muito meu tempo? Esses dias aí, o WhatsApp, né, e o Instagram tiveram uma pane. Misericórdia! Foi um corre-corre, não é? Um Deus nos acuda, como diz o outro. Mas, queridos, eu faço uma pergunta aqui: é o Instagram que vai te levar para o céu? É o Facebook que vai te levar para o céu? Então talvez você não precise fazer jejum disso não, mas use com parcimônia. Separe também um tempo para a palavra de Deus, para as coisas espirituais. Se você separar um tempo para o Senhor, Deus ele vai abençoar mais a sua vida. Diz tudo que eu falei aqui em relação ao rio, enxurrada, enchente, barro. Qual a primeira atitude a tomar? Fecha a porta. Não sei, talvez a enchente seja muito forte. A gente vê no noticiário, né? Às vezes não dá. Mas tenta mudar um pouquinho. Tenta deixar essas coisas que eu falei um pouco de lado, para viver mais as coisas espirituais. Meus irmãos, eu sei de gente que deixa de vir à igreja porque está na internet. Isso é fato. O que Jesus, dizendo essas palavras aqui, pensaria disso? Mas a realidade é que hoje aqui subiu um povo à casa do Senhor, louvado seja Deus, um povo interessado em ouvir a palavra do Senhor, um povo que quer ter a sua vida firmada na rocha que é Jesus. E para terminar eu quero dizer uma coisa: quando Jesus disse assim, edificou a casa, o edificar aqui remete a um processo, não é de uma hora para outra, é algo que pode estar acontecendo. Deus mostrou que tem uma mulher aqui que ela está desesperada porque tem um pecado na vida dela que ela não consegue esquecer. Olha, minha irmã, deixa isso para lá, edifica a casa, vai edificando, vem à igreja, busca o Senhor, vive da palavra, e Deus vai fazer uma grande obra na sua vida, nas nossas vidas. Há tempo ainda para as coisas acontecerem, Jesus não voltou, então há tempo de você se preparar, de você construir a sua casa, de você deixar o mundo e vir para a presença do Senhor. Em outras palavras, o que Deus está falando aqui é que tem jeito para você, tem jeito sim, tem jeito de mudar as coisas, de ser uma pessoa diferente. Olha, Deus tem o melhor para você. Dê um final bonito à sua história, permaneça em Jesus. Muitas coisas vão tentar te tirar deste caminho, mas que um dia você possa ser contado como um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente,
que foi aquele chamado de prudente. Lembra que eu falei? O prudente tem o nome escrito no livro da vida, louvado seja o Senhor. Jesus vai declarar o seu nome, vai te chamar para morar no céu. Tudo isso porque você guardou a palavra dele no coração. Então esse é o conselho do Senhor para a sua vida hoje. Nós vamos agora cantar um louvor, e você vai fechar os seus olhos e pedir ao Senhor: Senhor, muda a minha vida. Se eu estou errado, muda, Senhor, porque é assim que o Senhor quer. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Glória a Jesus. Maravilha, Senhor. Glória a Deus. O Deus da vida está neste lugar. Maravilha, Senhor. Coloque a sua vida diante do Senhor. O seu casamento, seus filhos, o seu lar. Maravilha, Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Nós vamos ficar de pé agora. E este momento aqui, ao encerrar o culto, é o momento em que você, se não o fez ainda,
vai colocar a sua família, a sua casa, em cima da rocha. Não há mais ninguém em quem confiar. Jesus é a razão de tudo. É a razão pela qual você está aqui nesta noite. E só Ele pode dar um rumo novo à sua vida. Eu sei que você veio aqui porque você precisa. Nós todos estamos aqui porque precisamos. E eu quero dizer para você que Jesus é especialista em ajudar o homem. Ele quer te ajudar. A sua oração, ela foi ouvida nesta hora. Deus, Ele sondou o seu coração e a resposta, ela virá. Porque você vai sair daqui com a sua vida sobre a rocha. E isso vai fazer toda a diferença. Eu peço à igreja agora que feche os olhos. Nós vamos fazer uma imposição de mãos, encerrando o culto. Deus querido, continua a nos ajudar, Senhor, a permanecer firme nesta rocha, imutável, Senhor, maravilhosa que é Jesus. Que os visitantes que aqui estiveram hoje possam entender esta grande bênção também. Nós oramos para que o Senhor dê uma semana de grandes vitórias, de alegrias, repreende toda e qualquer dificuldade, Senhor, abençoa os lares, as famílias, enfim, Senhor, fica conosco. E em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e santas consolações do Espírito Santo de Deus, repousem sobre a igreja, o povo amado do Senhor, até a volta maravilhosa de Jesus. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém? A igreja pode se assentar.